No espaço onde tudo quieta encontro meu lugar. Um lar antigo dentro de mim que sempre quis me acolher. E ali onde a alma fala sem som, sem razão, eu deixo cair as velhas sombras que não eram minhas não. E sinto a luz surgir tão íntima e tão real, revelando quem sou, além do medo, além do final. Eu por enquanto amo, eu por enquanto amo, eu por enquanto amo. Entre quedas e renascimentos reaprendo a me ver. Desfaço ilusões antigas que me impediam de crescer. Cada camada que libero me aproxima do essencial, a verdade simples e pura que sempre foi meu natural. Eu acolho minha história com ternura e atenção. Percebo que cada dor foi lapidando o meu coração. E nesse reencontro comigo, tão profundo, tão sutil, a vida revela caminhos que antes eu não percebia. Eu escolho amar a mim mesma, eu escolho confiar em mim, eu escolho ouvir a vida, eu escolho estar aqui. Eu por enquanto amo, é a minha escolha, meu caminho, minha voz. Eu por enquanto amo, e o universo responde, caminha comigo. Eu por enquanto amo, é a minha escolha, meu caminho, minha voz. Eu por enquanto amo. A presença me chama a voltar para casa outra vez. Não para o passado, mas para o centro onde tudo se fez. Ali encontra a essência que o tempo não pode apagar, a chama silenciosa que sempre soube me guiar. E sinto que cada passo se alinha com meu coração, como se o mundo inteiro respirasse na mesma vibração. Sou parte do todo e ao mesmo tempo sou meu próprio início. Um canto antigo de luz reencontrando seu ritmo. Eu por enquanto amo, eu confio na abundância. Eu me abraço com ternura, eu permito que a vida me conduza. Eu por enquanto amo, e assim eu renasço, assim me encontro, assim me refaço. Eu por enquanto amo, e tudo ao meu redor volta ao seu lugar. Eu por enquanto amo, e tudo ao meu redor volta ao seu lugar. Eu por enquanto amo, eu por enquanto amo. Eu por enquanto amo, e isso é suficiente por agora e sempre. Boa noite, feliz de estar de volta com o Respire-se. Para quem não conhece, o Respire-se existe especificamente desde do ano 2000. E eu fui falar para os meus alunos que 14 anos. Mas é desde os anos 2000 que esse grupo existe. E esse grupo ele fala sobre os relacionamentos de uma forma geral. O relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com o próximo, o relacionamento consigo mesmo, um relacionamento com a vida. E tem umas palavras de Krishnamurti e do Osho que eu mesclei durante muitos anos na minha vida, que era muito sobre a verdade, sabe? E Osho dizia que não existe caminho para a verdade, né?
aprendemos na nossa vida até agora que a verdade é isso ou aquilo, né? A verdade, segundo Krishnamurti, ele dizia que a verdade ele não é um ponto fixo, sabe? Se fosse um ponto fixo, você só teria um único caminho. E foi exatamente assim que a gente foi levado durante muitos anos. Só tinha um único caminho na mente do ser humano. Ele não tinha outro caminho, ele só tinha um, né? Era a salvação. E isso foi uma coisa muito incutida na nossa infância, nós só tínhamos um único caminho. Mas o caminho, a verdade, ela não é um ponto fixo. Se ele não é um ponto fixo, o que é que ele é? Ele é uma coisa viva. O caminho, a verdade, é uma coisa viva, que se move. Não é um caminho, só um caminho. Imagina se todas as dificuldades que a gente tem, de onde que vem? Vem dessa ideia que só pode ser de uma forma. Mas por que isso acontece? Porque a gente não quer nada perigoso, sabe? A gente não quer ter vários caminhos, a gente quer um caminho fixo, uma perspectiva. A gente quer tudo fixo, na verdade. A gente quer que todos os nossos caminhos sejam fixos, que tenham objetivos definidos. A gente quer uma ordem externa no mundo, sabe? A gente quer uma ordem externa na política, a gente quer uma ordem externa no social, a gente quer uma ordem externa na religião, a gente quer uma ordem externa na economia, no social. Mas as nossas relações uns com os outros, a gente também quer ordem, a gente quer paz, a gente quer compreensão. Mas se o estado psicológico da gente está em ordem, está sem conflitos, sem contradições, só assim, na verdade, é que você pode produzir uma ordem no mundo. Mas o que a gente está tentando o tempo inteiro fazer é criar uma ordem fora de nós. Uma ordem no tempo, uma ordem no mundo. E quando fazemos isso, aí a gente cria de verdade uma desordem, mais confusão. Né? Se não existe uma ordem interna, a gente nunca consegue produzir uma ordem externa, sabe? É por isso que as guerras estão aí, não é verdade? Porque a gente quer construir essa ordem externa, a gente quer que um outro país atue como a gente quer que uma raça atue como a gente quer que uma religião, uma cultura atue como a gente quer, porque a grande maioria acha que existe um ponto fixo. Então, quando existe uma crise na política, uma crise no social, uma crise na religião, não é uma crise externa, é uma crise interna. É uma crise dentro da gente. Quem é que está aí nesse momento, na sua vida, na sua casa, na sua relação, que está para lhe dizer exatamente o que é para você fazer, com toda certeza absoluta que vai dar certo para você? Quando a gente é criança, os nossos pais nos dizem o que fazer, né? E essa mentalidade ela é cultivada pela nossa vida, ao longo da nossa vida. Em nossa casa, né? Os nossos pais dizem o que fazer, na escola, os professores, na universidade, né? Os reitores da universidade, no nosso trabalho, os nossos chefes. Isso é certo, isso é errado, deve ser feito assim, deve ser feito assado. Por conta disso, não existe, sabe o quê? Uma investigação própria. Poucas pessoas dão importância a uma autoinvestigação. Ninguém diz de fato, né, o que eu sou de fato. Qual é a pessoa que pode dizer para você que você é de fato? Qual o caminho certo para você? O ser humano, pelo mundo afora, todo ser humano tem muito sofrimento, gente. Tem muita dor. Tem muita dor no mundo, né? Tem muita confusão, tem muita incerteza, tem muita insegurança. Essa incerteza, essa confusão, essa dor, tem aqui ao redor do mundo, no mundo todo. Mas tem aí com você, tem aqui comigo, com todo mundo. Mas a gente não aceita isso. Dizemos assim, meu sofrimento é totalmente meu. É separado do seu sofrimento.
temos realmente essa mentalidade, né? Que o que acontece comigo você não vai entender porque é meu sofrimento. São os meus problemas, né? A gente tem uma necessidade o tempo todo de ter alguém para dizer a gente qual o melhor caminho. O que é que você acha? Eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Por que eu deveria aceitar o que o outro me diz para fazer? Quando eu percebo que eu sou o resto da humanidade, que o mesmo sofrimento que existe em mim existe na humanidade, eu sou essa humanidade também. E se eu souber como lê-lo, eu vou saber o que fazer. Eu não vou mais depender de ninguém, pois ninguém também sabe. Ninguém também sabe o que fazer com sua própria vida. Então, o que é que só resta para a gente? Resta fazer uma investigação própria. Mas o grande empecilho é que achamos isso tudo muito cansativo. Queremos que uma ordem venha de fora. A vida tem que ser descoberta, gente, dia após dia. Não adianta querer ter suposições sobre o seu futuro. Precisamos alcançar nossa sabedoria, ter força para avançar em nossas descobertas, sair fora dessa caixa ilusória de futuro, tentar, pelo menos se esforçar o mínimo possível para parar de tentar adivinhar o futuro. Como vai ser minha vida daqui para frente? Será que eu vou conseguir tal coisa? Será que eu vou fazer tal coisa? Essa tentativa de estar o tempo todo tentando adivinhar, sabe, o que vai acontecer amanhã, nos deixa cada vez mais inseguros e dependentes dos outros. Esse trabalho que nós estamos fazendo, que eu faço aqui há mais de 20 anos, ele tinha um outro nome, ele tinha o nome de codependência. Então, na época, o nome era codependência emocional, né? Por quê? Porque era para trabalhar as dependências. Ele não muda o foco. O nome dele, Respire-se, é porque, além de você saber do que se trata, de como você funciona, você também vai precisar saber como sair dessa roda, sabe? Essa ideia, essa tentativa de sempre ter alguém para dizer para você qual o melhor caminho, o que você acha, o que o outro acha, o que é certo. Será que é certo fazer isso? Será que é certo eu dizer não para tal pessoa? Será que é certo eu negar? Será que é certo eu fazer? A gente tem muitos medos de seguir as nossas intuições, de seguir o nosso coração. Então, esse espaço, ele é um espaço de escuta e de fala. Não é para eu dizer para você o que fazer, mas para que a gente possa juntos entender o que tem por trás dessa insegurança, desses medos. Vivemos dentro de uma cartilha. A gente nem percebe que é assim, né? Mas é assim. A gente vive dentro de uma cartilha. O que é que pode dar certo? O que é que pode dar errado? Às vezes a minha mente, ela não quer tal coisa que o meu coração quer. Às vezes o meu coração quer muito uma coisa, mas a minha mente vai dizer, eu não sei se isso é melhor para mim. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer tal coisa? Não, é melhor eu não sair desse espaço aqui, pelo menos isso aqui é mais certo, é mais seguro, mesmo que a gente não esteja feliz. Mas esse trabalho é para você começar a entender da onde vem isso. Como se livrar disso. Não é apenas da onde vem, mas o que eu vou fazer? Se você não tiver uma investigação própria, se você não tiver um tempo para você olhar por trás da sua mente, o que você faz, por que você faz, você continua. Num dos capítulos que a gente vai começar a trabalhar aqui, é o que eu chamo de pensamento mágico. Você começa a ter pensamentos mágicos. E o que são pensamentos mágicos? É uma ideia de que algo vai mudar. Por que tal coisa mudaria? Por que seria diferente se aquelas pessoas ou aquele trabalho, aquela relação, aquela religião, ela vai estar sempre andando naquela direção? Por que seria diferente amanhã? Quando você está numa relação de trabalho ou uma relação afetiva, seja com companheiro ou companheira, seja com filho, com família,
e você está numa relação que está tóxica, né? E você diz, não, pode ser que amanhã as coisas mudem. Por que mudaria? Por que mudaria? Não é verdade. Existe algum motivo para aquela pessoa, ou para aquele trabalho, ou para aquele cansaço deixar de existir? Não. Não, não existe. Então aquela coisa não vai mudar. É você que vai ter que fazer esse movimento. Mas você tem esse medo de fazer esse movimento. Porque, na verdade, você quer fazer as mudanças tendo certeza de que vai dar certo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Por isso nós estamos aqui, para uma investigação íntima, uma investigação interior. Eu não vou hoje necessariamente compartilhar a tela, mas a ideia desse trabalho é quase como uma aula, é quase como uma mentoria, tá? Uma mentoria. Eu vou estar aqui para vocês, para que eu possa ajudar vocês a atravessarem situações como relacionamentos tóxicos, dificuldade com dinheiro, dificuldade com família, se tiver alguma pessoa adicta que esteja dependente de alguma droga ou dependente de um trabalho. Eu vou estar aqui dando a vocês uma mentoria para que vocês possam ir navegando nesse trabalho, sabe? Aí você pode dizer, mas o que é que tem a ver essa autoinvestigação com dinheiro, com prosperidade? Absolutamente tudo. Uma coisa que você tem na sua vida, um sentimento que você traz na sua vida, ele é responsável por todas as decisões que você toma em todos os setores da sua vida. Você pode pensar, eu tenho muita prosperidade no casamento, mas no dinheiro eu não tenho. Eu já ouvi muito isso, né? Sorte no amor, infeliz no dinheiro. Eu acho que tinha até uma frase assim, né? Infeliz no amor, mas feliz com dinheiro. Ou feliz com dinheiro, mas infeliz no amor, né? Isso não existe. Se você estiver infeliz com dinheiro, você também vai estar infeliz com amor. Você pode estar numa relação de dependência, mas você pode não estar feliz. E eu quero começar o trabalho falando a vocês o seguinte contexto. Às vezes, você ama muito uma pessoa ou um lugar, mas você não gosta. E não tem coerência nenhuma nisso. Às vezes você gosta de alguém, gosta de tal estado, mas você não ama. E você às vezes ama, mas não gosta de estar. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Por exemplo, quando você era mais jovem, tá? Quando você estava com seus pais, que você chegava na idade da adolescência, que você já tinha sua turma, você amava seus pais, mas você não gostava de estar com eles. Você gostava de estar com seus amigos. Você gostava de estar com seus amigos, mas não necessariamente você os amava. Percebe? Então, isso continua existindo. Tem muitas coisas na nossa vida que não estão no devido lugar por conta de crenças. E essas crenças, elas têm muito a ver com um pensamento muito infantil. A gente não acredita que nós possamos ser crianças andando na nossa relação de casamento, na nossa relação com dinheiro, na nossa relação de trabalho. A gente não acredita. Mas eu posso provar a vocês que se vocês começarem a fazer uma investigação íntima, toda a vida sua muda. Quando você começa a perceber que alguns comportamentos infantis te colocam numa situação de dependência emocional, tá? Você começa a perceber que, poxa, é mais fácil sair do que você imagina. Porque quando uma pessoa ela não consegue encontrar os seus próprios limites, quando ela não consegue ver o seu próprio potencial, ela fica refém. Antes de eu entrar no primeiro capítulo do livro de Krishnananda, eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive há alguns anos atrás. Eu sempre conto essa história, pode ser que alguns de vocês até já tenham escutado. Eu escutava muito assim, tu é muito doida, vice. Bicha, tu é muito louca. Dá pra mim não. Sabe, tu tem umas coisas assim, tu é muito impulsiva, tu é muito doida. E eu escutava muito isso. Sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ficar insegura. E eu comecei a fazer o que eu orientava as pessoas a não fazerem. Eu comecei a me tornar uma dependente emocional. Sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu perguntava para alguém, e o que é que tu acha?
Tu acha que vai dar certo? Tu acha que eu estou sendo muito louca de fazer isso? E acabava escutando realmente o que eu não queria, sabe? Eu dizia, a pessoa dizia para mim, rapaz, eu acho que você tem que esperar mais um pouquinho. No fundo eu não queria esperar, no fundo eu não queria fazer daquela forma, mas eu terminava fazendo daquela forma, porque eu não me sentia segura de fazer sozinha. E eu fui começando a ficar cada vez mais insegura de estar só. Não era só mais depender de perguntar, mas é depender de qualquer coisa que não estivesse comigo. Eu dependia de pessoas, eu dependia de um título, eu dependia de um grupo, eu dependia de um trabalho. Tudo que me oferecesse minimamente uma segurança, eu colava. Porque eu não conseguia imaginar minha vida andando com as minhas próprias pernas. Então, começar uma coisa do zero era praticamente impossível para mim. Pensar, nossa senhora, como é que eu vou começar isso depois disso e disso? E às vezes a minha criatividade, a minha vontade era bloqueada. Então, esse trabalho, ele surgiu da minha própria história. Eu tive meus pais dependentes e codependentes. Meu pai, depois de uma certa idade, muito jovem ainda, ele começou a beber bastante, tá? A minha mãe, ela não bebia. No começo, até onde eu me lembro, minha mãe não bebia. Ela não gostava de cerveja, ela não bebia. Mas meu pai bebia. Só que ele começou a ficar um homem que bebia insuportável. Então as pessoas foram se afastando dele. Ele começava a não ter mais amigos para beber com ele, porque ele sempre dava um jeito de arranjar uma confusão. E aí ele começou a cobrar da minha mãe. Se você me amasse mesmo, você bebia comigo. Mas a minha mãe tinha alergia à cerveja, ela tinha alergia à cevada. E a minha mãe começou, não, mas eu amo você, eu gosto, eu fico com você aqui. E a minha mãe começou a ficar com meu pai sem beber no começo. Depois meu pai começou a insistir, toma só uma cerveja. No fim, resumindo a história, já bem antes da minha mãe morrer, faz 20 anos que a minha mãe morreu, porque eu comecei esse grupo exatamente vendo o mecanismo de relacionamento dos meus pais. A minha mãe morreu de hipertensão e minha mãe começou a ter manchas no corpo. Ou seja, todos os finais de semana a minha mãe passou a beber sexta, sábado e domingo. Isso é o que o codependente começa a se tornar. Ele se torna um dependente. Eu estou dando um exemplo da minha própria vida em relação aos meus pais, mas a dependência emocional ela não vem só com relacionamentos. Às vezes você depende emocionalmente de um trabalho. Às vezes você depende emocionalmente até da falta de dinheiro. Às vezes, quando você está com falta de dinheiro, você recebe atenção. Você recebe um certo carinho, uma certa compaixão de alguém. E aí você não consegue sair daquela posição também. Porque aquela posição você tem um ganho. Alguém prestou atenção em você. Então, tem muitas pessoas que passam anos da vida sempre sem dinheiro, sem progresso. Porque essas pessoas são dependentes de chamar atenção. Mas elas não percebem isso. Então, a gente chama atenção até pela miséria. Então, eu gostaria sempre que vocês, quando tivessem uma dúvida, ou quisessem fazer uma colocação, ou fazer uma pergunta direta, vocês se sentissem à vontade e ligassem o microfone e possam me fazer perguntas, porque esse é um espaço de escuta. Na medida que vocês vão fazendo perguntas, eu vou desenvolvendo e vou aprofundando mais o tema. Eu estou aqui por mim, mas por vocês também. Mas eu estou aqui também por mim. Então, quando existem as dificuldades, a maior dificuldade de todas é da exposição. A gente não costuma falar das nossas fragilidades. A gente aprende a ouvir a fragilidade dos outros e muitas vezes interpretar. Mas a gente não gosta de se ouvir. A gente gosta de ouvir alguém que fale algo que faz sentido para a gente. Mas a cura ela começa quando você começa a assumir determinadas fragilidades. Quando você começa a assumir, nossa, eu me comporto exatamente assim. Sabe? E aí acontece um plug no seu cérebro, que eu vou explicando isso na medida que a gente vai aprofundando o trabalho, né? Como o cérebro funciona. A partir do momento em que você quebra as barreiras sombrias da sua vida.
Vou dar um exemplo meu de novo, tá? Eu gosto de dar esses exemplos. Eu tinha muita dificuldade de sair em grupos porque eu tinha muito suor nas mãos. Eu suava nas mãos e nos pés. E aí o que acontecia? Eu tinha vergonha, porque às vezes eu calçava um chinelo, uma sandália, e quando eu tinha que deixar a sandália em algum lugar, ficava aquela laminha, sabe? De suor. E quando as pessoas tocavam na minha mão, elas se sentiam molhadas. E aí eu evitava pegar na mão de alguém, enfim. E eu não sabia mais o que fazer com aquilo. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a entender que eu precisava assumir certas coisas para que aquilo parasse de me dominar. Então eu sempre falava do meu suor das mãos, eu sempre falava dos meus suor dos pés. Como eu trabalhava com massagem na época, eu antes de começar a massagem eu já dizia para o cliente, olha, eu tenho suor nas mãos, então eu vou estar sempre com essa toalhinha aqui, tá bom? As minhas mãos começam frias, mas depois elas aquecem. E aí eu comecei a relaxar com isso, até que um dia eu percebi que eu não mais... Meu cachorrinho mudou aqui. Percebi que não mais eu tinha suor nas mãos. Vocês acreditam nisso? Eu percebi que eu não sofria mais desse dano. Eu não tinha mais esse problema. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu comecei a entender de que quando a gente evita algo que a gente rejeita, aquilo cria mais força. Então eu convido vocês a participarem e aos poucos irem se sentindo confortáveis aqui, tá? Se sentindo confortáveis para vocês fazerem perguntas, para vocês compartilharem suas experiências, para que vocês possam começar a fazer transições na sua própria vida, tá? Então quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, fique bem à vontade para fazer, porque esse espaço é nosso, para isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Já quer começar a falar alguma coisa? Ok. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês um material que vocês vão ter acesso em breve, que fala sobre a dependência emocional por uma perspectiva diferente da que provavelmente vocês conhecem. Ele dava sempre o nome de bolha, tá? O estado da bolha. No estado da bolha é aonde a gente se identifica e a gente fica preso lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui esse material, ele tá no Word, mas ele, todas as vezes que a gente se encontrar, a gente vai estar recebendo esse material, vocês vão estar recebendo esse material. Então, vocês estão vendo aí o estado da bolha emocional, né? Então, o que é que eu falo aqui? Eu falo sobre um garotinho. Vamos ver se vocês conseguem se identificar. Imagina um garotinho que quer muito uma bicicleta. Mas a mãe dessa pessoa, dessa criança, não tem dinheiro para comprar aquela bicicleta naquele momento. E a criança passa na loja e vê a bicicleta e diz, eu quero essa bicicleta, eu quero. E a mãe diz, mas não posso agora. Mês que vem eu recebo um dinheiro e aí eu compro essa bicicleta, tá? E aí a criança, ela não quer saber. Não, eu quero agora. Eu quero essa bicicleta agora. Mas aí a mãe explica, não, mas eu não posso agora. Mês que vem a gente vem e compra. A criança, ela não sabe sobre o amanhã. Ela não conhece o amanhã. Ela só conhece o agora. Não importa a circunstância que a mãe dela esteja. Ela quer agora, nesse momento. E ela não entende que aquilo pode causar dor. Ela não entende que aquilo possa causar um problema maior. Ela não entende o amanhã. Então existe algo dentro de nós que é como esse garotinho, como essa criança, que a gente não sabe o que é amanhã, que a gente não sabe o que é esperar, a gente não gosta de esperar. A gente não quer ser desapontado.
A gente não quer adiar uma coisa que vai nos dar gratificação, que vai nos dar prazer. Porque a gente não acredita que depois pode vir. A gente não acredita que depois pode ser melhor. A gente não tem um espaço dentro da gente para sentir a dor e o desconforto na vida de forma natural. Todos nós, a gente pode se comportar um pouco diferente uns dos outros, sabe? Mas as experiências mais profundas desse espaço é semelhante para todos nós. Todos nós, quando somos contrariados nas nossas expectativas, agimos como criança. E é esse estado mental que a gente chama um estado de criança emocional. É um nível de consciência infantil. Então a gente não tem nenhuma habilidade para estar no momento, para estar presente e assimilar aquela experiência. Pelo contrário, a gente fica assustado, a gente fica desconfiado, a gente fica inseguro. Esse medo é que vai tornando a gente muito reativo, a gente vai se tornando cada vez mais competitivo, a gente vai se tornando cada vez mais inseguro e aí, consequentemente, o que é que a gente se torna? Dependentes. Entende? A gente vai desenvolvendo comportamentos que não são muito satisfatórios. Nesse estado mental, a gente não percebe que existem outras coisas. Nós nos identificamos totalmente com aquela criança berrenta. E a gente nem imagina que aquela criança, que aquele sentimento que a gente está vivendo, não é exatamente o que nós somos. Não é exatamente o que está acontecendo. Às vezes aquela pessoa ela não está nos ferindo. Às vezes aquela pessoa ela não está nos magoando de verdade. São sentimentos, são feridas abertas que fazem com que a gente sinta tanto medo, que sinta tanta vergonha, que sinta tanta desconfiança. Nós desenvolvemos uma identidade muito baseada nessa criança, nessas experiências que a gente teve. Mas nossas qualidades não são essas qualidades emocionais, elas não são a nossa natureza. Mas a gente foi projetado e para termos essa emoção infantil condicionada na gente. Então, se a gente não entender, ou a gente não consegue se distanciar dos nossos medos, a gente não consegue eliminar essa necessidade de atenção, sabe? A nossa vida vai ser sempre muito sofrida, sabe? Esse tipo de comportamento vai ser responsável pela maioria dos nossos problemas, principalmente pelos problemas de relacionamento. Existem alguns filmes que eu vou sugerir para vocês assistirem, né? Que vai abrir um pouco a sua mente sobre essa dependência emocional, sobre essa crença que a gente tem. Tá? Então, a primeira parte que a gente precisa entender nesse trabalho que nós estamos retomando aqui não importa como você se veja agora, provavelmente você está se vendo pelos olhos da sua criança emocional. Provavelmente, tá? Então, existem 5 sentimentos e comportamentos, tá? Que a gente vai detalhando aqui, passo a passo, nesse estado infantil que a gente tem. Tá? Que nos leva a ter um comportamento muito automático, tá? Reativo. Tá? Nossas reações elas são pautadas muito pelo medo de que se a gente não reagir, algo ruim vai acontecer com a gente. Tá? Então, quando a gente reage a esses estímulos automaticamente, sem nenhuma consciência do que está acontecendo e por que está acontecendo, o espaço entre o tempo que está acontecendo e o estímulo e a reação, tá, é desastroso. A gente reage de maneira tão instantânea e tão automática, tá, que a gente acha que é uma questão de vida ou morte. Então, sempre que a gente reage, é porque a gente está se sentindo ameaçado. Então, a gente reage para satisfazer as nossas necessidades. Reagimos quando a gente não se sente seguro, quando a gente não se sente amado, quando a gente não se sente apreciado. Então, quando a gente não se sente reconhecido. Então, quando duas pessoas
elas se aproximam no mesmo estado emocional, uma vê a outra como alguém que vai satisfazer suas necessidades, ou vai ver como aquela pessoa que pode magoar de alguma maneira. E a consequência disso é o controle, ou a compulsão, tá? Então, o que vai se seguir nas relações, seja de trabalho, seja sexual, seja familiar, vai ser muitos conflitos, expectativas frustradas, comunicação truncada, vai ter jogo de poder e, obviamente, isso vai trazer para a gente muito sofrimento. Então, a relação que a gente tem dentro, a relação infantil que a gente tem, também faz com que a gente crie muitas expectativas com os outros e com a vida. A gente fica esperando que as nossas necessidades sejam satisfeitas, atendidas, que o nosso desconforto acabe, que o nosso medo desapareça. É natural que no estado de infantil a gente se sinta assim. Porque diante de tanta insegurança, de tanto sentimento de abandono, quem é que não ia se sentir? Às vezes é tanta decepção que a esperança ela é sufocada, sabe? Mas ela é apenas um fruto desse sentimento. Ela não é você. Então o impacto que a gente tem com esse comportamento é muito tóxico. Imagina. Por que você não teria direito a dinheiro? Por que você não teria direito à abundância? Ah, Zac, porque eu acredito em karma. Ah, é porque eu não tenho sorte. Ah, porque é o meu destino. Por que as coisas não poderiam dar certo para você? Por que algumas coisas você acha que dá certo para o outro, mas para você podem não dar certo? Qual é a crença que você tem por trás disso tudo? Essa crença ela vem de onde? Aonde você aprendeu isso? E é sobre isso. É sobre você entender de que não existe um trabalho para curar você com problema de dinheiro. Não existe um trabalho que vai curar você com problema de covardia ou de coragem. Não existe um trabalho separado. Nós não somos separados. Nós não temos uma vida separada como muitos médicos antigamente acreditavam, que era, você tem o coração, vou tratar o seu coração. Não, agora eu vou tratar o seu pulmão. Nós não somos partidos dessa forma. O que acontece no coração pode afetar o fígado pode afetar o pulmão, pode afetar o coração. Somos todos ligados, interligados, os nossos órgãos estão dentro da gente. Os nossos sentimentos também. Então não existe um trabalho especial para trabalhar o seu dinheiro, a sua abundância. Eu sei, é claro que eu sei, que como a religião, nós fomos iludidos e fomos levados a acreditar que existe um ponto fixo. Um ponto fixo, a verdade está ali. É porque você não se sente pertencente ou não se sente merecedor do dinheiro. É verdade, é verdade. Isso implica, seu problema de dinheiro implica. Mas não é só você não se sente permitido a ter dinheiro ou não se sente merecedor do dinheiro. Você não se sente merecedor de muitas outras coisas na sua vida. O dinheiro é apenas uma delas. Então, o dinheiro, ele também faz parte de um sentimento infantil. A tua relação afetiva também faz parte de um sentimento infantil. Faz parte dessa tendência da gente querer que alguém nos mostre uma saída. Então a gente vai para muitos trabalhos que separam, né? Eu vou fazer um workshop sobre dinheiro, sobre abundância. Eu vou fazer um curso para aprender a vender mais. Eu vou fazer tal coisa para aprender a me comunicar. Seu problema de comunicação também vai trazer seu problema de dinheiro, que também vai trazer um problema de saúde, que também vai interferir na sua relação. Não são coisas distantes, não são coisas que vão trazer para você, se você trabalhar o seu dinheiro, você vai estar trabalhando também a sua relação. Se você trabalhar a sua relação, também vai estar trabalhando o dinheiro. Tudo que dificulta a prosperidade de forma geral para o ser humano é o que está por trás do que ele acredita sobre si mesmo.
e do que ele acredita do que está fora dele. A verdade, né, ela não é uma porta só. Não só tem uma porta. Você tem que começar a entender que o maior foco da nossa vida precisa ser na nossa trajetória. Não nos finais, não no resultado. Mas o que eu estou fazendo agora? Como eu estou fazendo agora? Entende? Qual é a dificuldade que eu encontro agora? Quando você coloca o seu desafio lá na frente e você projeta de que você vai ter uma saída quando você fizer tal coisa e tal coisa, é como se você estivesse delegando para alguém a cura de seu problema, como se seu problema fosse só aquele. Então, dificilmente você vai ter um problema de dinheiro e não vai ter um problema na relação. Tá? Dificilmente você vai ser próspera no dinheiro e próspera na relação com o seu filho. Não vai. Se você for próspera no dinheiro, você tem prosperidade em tudo. Agora, o dinheiro não resolve o problema. Então, não é só sobre você ganhar dinheiro. Não é, às vezes você tem dinheiro, mas você também tem o medo de perder esse dinheiro. Às vezes você é abundante, mas você tem medo de deixar de ser abundante. Isso também é problema com dinheiro. Isso também é problema de abundância. Então, esses são temas que eles são bem profundos. Então, não se resolve uma questão de uma vida inteira. Sabe lá quantos anos cada um de vocês tem? Por exemplo, eu tenho 58 anos. Eu comecei a abrir os meus olhos para as necessidades da minha vida, as dificuldades da minha vida, com 20 e poucos anos. Eu comecei a me interessar por esses temas com 20 e poucos anos, quando eu comecei a perceber de que eu não tinha só problemas de timidez. Eu tinha problemas de falar, eu tinha problemas de colocar, eu tinha problemas de dar limite às pessoas. Percebe? A timidez também, ela afeta a vergonha, né? A vergonha. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe foi me levar para a escola e a gente pegava ônibus. E aí eu pisei no cocô de cachorro. Naquela época, você andava no Jardim da Infância com os mocassinos, sabe? Os mocassinos pretos. E aí eu pisei no cocô amarelo. Então, quando eu cheguei na escola, as crianças começaram a rir que eu tinha pisado no cocô e começaram a dizer que estava fedendo. E a minha mãe, ela teve um processo forte, ela começou a me defender e começou, pare de mangar dela. E ela passou para mim como se aquilo fosse um grande problema. Aquilo não era um problema, acontecia com qualquer pessoa. Mas a mensagem que eu recebi, a mensagem que a minha criança recebeu, que aquilo aconteceu comigo. Aquilo aconteceu comigo. E eu comecei a me sentir envergonhada. Eu comecei a me sentir segura das coisas que tinham na minha vida, a forma como o meu pé era, se minha canela era mais fina, se eu não tinha uma bunda grande. Eu sempre estava na comparação. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que a nossa vida, ela é toda embasada em cima de sentimentos que interferem em todas as áreas da nossa vida. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre sua relação sexual, não é só sobre seu companheiro ou sua companheira, não é só sobre o seu trabalho. É sobre o que tem por trás que te leva a olhar para a vida através dos olhos de uma criança, a sua criança, as suas emoções. Eu não gosto muito de usar esse termo criança emocional, porque esse termo, ele começou a ser meio que prostituído, sabe? Começou meio que virar moda. Então, trabalhe sua criança emocional e tal. E parecia que era uma coisa tão de psicólogo, de tão quen-quen, sabe? Que eu não gosto de usar esse termo. Eu gosto de usar termos que são emoções infantis. Emoções infantis que você julga como adulta, que você começa a fazer uma leitura de que faz sentido você se comportar daquela forma. E você não vê. Você não vê que você está se comportando daquela forma. Talvez outras pessoas vejam, talvez as pessoas digam, nossa senhora, como você se comporta desse jeito? Quais são as relações, de fato, que quando você está, seja com parceiro ou parceira, ou filho, que você diz assim, meu Deus, como é que tal pessoa não consegue ver isso? É tão óbvio. É tão óbvio para mim, é tão óbvio para você. Como é que eu não consigo ver isso? Como é que ela não consegue ver aquilo? Porque ela está dentro da bolha dela.
Ela tem uma crença sobre ela. Eu conheço uma pessoa que foi muito julgada quando criança. E mesmo sendo adulta, com 50 e poucos anos, não consegue compartilhar numa conversa uma crítica. Às vezes a pessoa vai falar que não é uma crítica, às vezes é uma observação, às vezes é uma sugestão. Imediatamente aquela pessoa reage. E começa a dizer, eu faço tudo errado, ninguém gosta de mim, eu sou isso, eu sou aquilo. E aquele comportamento infantil a pessoa não consegue perceber. O que ela vê através desses sentimentos, dessas emoções, é injustiça. Mas não é o adulto que está vendo isso. São as emoções infantis que ela carrega, das quais ela ainda se identifica. E esse comportamento é que atrasa a prosperidade. A minha, a de vocês, a de todos nós. Porque a gente não sabe exatamente ser adulto. A gente só sabe ser criança. Entende? A gente só sabe ser criança. Se a gente tem uma dor, a gente quer curar logo. Se a gente tem um problema financeiro, a gente quer tirar na loteria. Entende? Se a gente está se separando, a gente quer se separar logo. Se a gente vai casar, quer casar logo. Entende? É como uma criança que quando tem 3 anos quer fazer 4, quando tem 6 quer fazer 10, quando tem 10 quer fazer 15. E não aprecia a sua própria infância, não aprecia o seu próprio caminho. Entende? E aí não aprende com as suas próprias experiências. Ela entra no espaço de julgamento. Eu sou isso, eu sou burra, eu sou assim, eu sou assado. Gente, vocês não sabem como isso é. E vocês sabem como é escravizante. Meu nome começa com a letra Z. E na minha época, a gente fazia chamada na escola pelo número. Número 1, número 2, número 3, presente, presente, presente. Eu era sempre a última. Então, meu número era sempre 58, 60, 63, 57, 54. Dependendo do tamanho da turma, eu era sempre a última. Na minha época, se marcava a cadeira. Então, a letra Z sentava lá no fundo da sala. Então, imagina, se eu tivesse um problema de vista, eu jamais pedia para a professora sentar na frente. Porque eu não achava que eu merecia. Mas por que um ser humano acha que não merece? Ela percebe que não merece? Ela não percebe. Ela só sente vergonha. Mas ela não percebe que ela sente vergonha porque ela acha que não merece. Porque esse sentimento, essa percepção, quem dá é o adulto. Se você é pai, mãe, se você é vó, você hoje em dia, quando você vê uma criança tímida, você reconhece. Você reconhece. Se a criança não quer falar, se a criança está ansiosa, você reconhece. Mas você reconhece porque você já viu aquele comportamento. Aquele comportamento, ele não é estranho para você. Você sabe como é. Eu vejo muitos pais, né? Eu cresci, meu pai dizendo assim, eu estou trabalhando para deixar isso aqui para você, para seu futuro, tal, né? E você vai crescendo, e seu pai vai envelhecendo, mas você também vai. Aí seu pai faz 50, você faz 20 e poucos, seu pai faz 30, você está com... seu pai faz 60, você está com 30, 40 e poucos, e aquela herança nunca chegou. Porque aquela pessoa está viva. Percebe? E a gente fica muito nessa sensação de ser protegido, de que alguém faça pela gente. A gente está sempre esperando, porque a gente não tem essa consciência de que é adulto. Então, na maioria das vezes, na grande maioria, a gente está se comportando como uma criança. Só que não é só a gente, o outro também está. E por isso os relacionamentos, de uma forma geral, eles não conseguem se desenvolver de uma forma adulta. Porque muitas vezes aquele que é mais maduro não tem paciência com aquele que está com a mentalidade extremamente infantil. Sabe? E aí, mesmo assim, é como a dependência emocional é muito parecida com a dependência química, tá? Inclusive, é a mesma área cerebral sendo trabalhada. Então, muitas vezes, o codependente, ele tem uma maturidade maior, é aquele que está cuidando, é aquele que está trabalhando para aquela pessoa. E ele termina ficando doente também. Porque ele também tem feridas abertas. Como eu expliquei para vocês, a minha mãe passou a beber. Ela não bebia, mas ela passou a beber. Porque a criança emocional do meu pai, a criancinha dele, dizia, eu não quero beber sozinho. Se você me amasse, você beberia comigo. Aí a minha mãe
Quando era mais adulta, ela dizia, não, mas eu não bebo, eu fico aqui com você, eu não bebo. Mas até que um dia, de tanto meu pai espernear, a mãe cede. E quando a mãe cede, também se torna uma criança. Não conseguiu dar o não. E aí começa a cair no espaço de dependência. Você fica doente também quando você não consegue dizer não. Quando você está com uma proposta, você está num trabalho legal, e aí você tem insegurança, você não gosta de ser criticado, às vezes você consegue provocar a sua saída do trabalho. Um trabalho às vezes que você gosta. Mas por quê? Porque o seu comportamento é um comportamento reativo. E às vezes você não está sendo demitido porque você é uma pessoa incompetente. Você está sendo demitido porque você é uma pessoa insuportável de se conviver. Porque às vezes a pessoa vai te dar uma sugestão, você não quer. Às vezes você é rígido demais, é inflexível demais. E o outro também quer ser acolhido. O outro também quer ser reconhecido. E aí, o que acontece? Aquele que está na reação afasta o outro que também vai estar na reação. Então, a abundância em todos os sentidos, ela para estar na vida da gente, pelo menos uma das pessoas que estão interagindo, seja no trabalho, seja afetivamente, ela precisa tomar a posição adulta e sair daquele jogo emocional. Então, a minha ideia com esse trabalho não é só esclarecer, mas é trazer para perto, para próximo de vocês, algo real. Algo que está acontecendo na sua vida e que você não consegue dar conta. E é importante que você comece a entender, puxa vida, por que eu não consigo andar? Que comportamento você tem? Que não deixa que você desabroche. Que não deixa que você perceba. Qual é o comportamento? O meu foi sempre a vergonha. A minha ferida emocional era a vergonha. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um gráfico que eu fiz, tá? Para que vocês possam entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Vocês vão ter acesso a esse material aqui, tá? Para quem quiser participar do grupo. Então, olha só. Aqui fora, vamos ver se eu sei mexer nessas ferramentas. Eu não vou arriscar, né? Será? Não vou. Então, acertei. Aqui fora tem, ó, comportamentos exteriores. Vamos ver se vocês conseguem se reconhecer em alguns deles, tá? Reação e controle. Você é uma pessoa, você se acha uma pessoa reativa? Você já ouviu alguém dizer para você, nossa, calma, eu só estou falando. Ah, não, eu também, só estou dizendo. Né? A gente não percebe que é uma reação. Né? A reação e controle são comportamentos que vêm de sentimentos infantis. Tá? Então, a princípio eu vou perguntar para vocês, vocês não precisam responder agora. Tá? Mas qual desses comportamentos, ou muitos deles, você continua atuando? Reação e controle. Você é aquela pessoa que está controlando tudo, que não consegue delegar. Você é aquela pessoa que está sempre dando opinião para as pessoas. Tá? Quando você recebe uma crítica, uma observação, você reage. Talvez você não perceba que reage. Sabe como é que a gente percebe? Com a crítica dos outros. Com a defesa da criança do outro. Então, muitas vezes, quando a minha forma de falar, às vezes, é muito intensa. Então, quando eu falo com alguém que é inseguro, que tem uma certa timidez, a pessoa diz, calma, eu não fiz isso. Não, mas eu não estou dizendo que você fez. Eu estou falando assim, assim, assim. E aí a pessoa se sente criticada e ela reage, tá? E quando a pessoa é reativa, ela está sempre controlando tudo. Porque ela quer sempre acertar. Ela tem medo da crítica, tá? Aí a gente vem aqui para a dependência. Você é uma pessoa que sempre que vai tomar uma decisão, você pergunta para o outro o que é que ele acha. Você é uma pessoa que quando às vezes quer ir para um lugar e a outra pessoa diz que não vai, ou aquela situação que você queria não acontece, você desiste de ir. Você é uma pessoa que acredita aqui nos pensamentos mágicos, né?
que tudo vai dar certo, não, amanhã vai ser outro dia, você vai ver, eu vou melhorar esse comportamento, né? São falsas promessas, promessas que você não pode cumprir, porque você não percebe que você faz, né? E você diz, não, você vai ver, ó, dessa vez vai ser diferente. Por que seria diferente? O que é que na sua vida se repete todas as vezes e que você diz que dessa vez vai ser diferente? Por que seria diferente? Como a sua vida vai mudar se você realmente não faz algo diferente? Então, isso é um pensamento mágico, né? Tem muitas pessoas que dizem isso para mim. Ah, Isaac, eu me vejo lá na Índia com você. Mas a pessoa não tomou a decisão. É um pensamento mágico. Ah, eu já estou me vendo lá na Índia, cantando aqueles hinos, aqueles mantras, aquilo tudo. Estou me vendo e a força do meu pensamento vai fazer acontecer. Não, a força do seu pensamento não vai fazer você acontecer, porque você não está fazendo nada prático para que aconteça. Mas os pensamentos mágicos, eles nos iludem e vão fazendo com que a gente adie o nosso movimento, tá? Concessões. Você é uma pessoa que cede muito? Você é uma pessoa que está sempre dizendo assim, não, eu posso deixar, eu posso esperar, tá? Não tem problema, vai dar tudo certo, né? Eu posso esperar. E por dentro você está abrindo mão de algo que é muito importante para você e que você fica com raiva porque deixou de fazer, sabe? Isso pode ser no trabalho, isso pode ser na venda de um imóvel, isso pode ser numa relação, isso pode ser, enfim, em várias coisas, com seu filho, lugares que você queria ir, e aí você diz, ah, hoje eu não vou. Aconteceu, inclusive, eu tive essa experiência. Uma pessoa ia fazer uma viagem comigo, aí eu disse, ai, não vai não, eu queria tanto ir junto contigo, mas dessa vez eu não posso ir. Vamos ver o ano que vem, a gente vai junto e tal. E a pessoa ficou na indecisão, porque a pessoa não sabia dizer não. E aí, a pessoa disse, tá bom, eu vou deixar. Mas dentro da pessoa tem um desconforto. Ela queria ir, mas ela vai deixar de ir. Porque não, tudo bem, eu posso esperar. Poder você pode esperar. A questão é, você quer esperar? Então, você é uma pessoa que faz esse tipo de concessão, que sacrifica muitas vezes a sua vontade para não dizer não para o outro, para que as coisas fiquem bem, porque você é amigo e você não gostaria de um impedimento. Expectativas e direitos também é um comportamento externo da criança emocional. Expectativa é quando você começa a imaginar como seria. Então, quando você começa, você cria expectativa numa pessoa, cria expectativa de que vai ser, que vai avançar numa cadeira do trabalho, vai ser promovido, né? Aí, de repente, aquela promoção não vem, você criou expectativas e você acha que tem direito de estar ali. Porque você esperou por aquilo, porque você lutou por aquilo. E como assim você não está ali? Será que algumas vezes na sua vida você consegue se ver que realmente foi você que criou uma expectativa? Porque você sempre foi muito bonzinho, então você espera que o outro seja bonzinho com você, e aí esse outro não é bonzinho com você? E aí você se acha no direito de cobrar, de julgar, que não foi legal porque a pessoa fez isso e fez aquilo para você, e naquele momento, quando você mais precisou, ela não estava lá? De quem é, de fato, a responsabilidade? E todos esses comportamentos que vocês estão vendo aqui fora, eles vêm desses sentimentos, tá? Sentimento de medo e choque, sentimento de vergonha, de insegurança, sensação de carência e vazio, mágoas profundas, desconfiança, raiva. São sentimentos, não são emoções, tá? Sentimentos são diferentes de emoções. Emoções vêm dos sentimentos, da crença que você tem, de que você não é corajoso o suficiente, não é competente o suficiente, certo? Sentimentos de traumas que você viveu, tá? E aí, de repente, você acredita que não é bom o suficiente para fazer tal coisa. Sentimentos é diferente de emoções. As emoções, elas vêm junto com a sensação de alguém ter tocado na sua ferida. E aí você reage com violência, com agressividade, você reage com dramas, tá? Isso são emoções. As emoções são as reações que vêm dos sentimentos. Você pode ter um sentimento de inadequação, tá? Isso é um sentimento.
mas como você vai agir com esse sentimento. Qual é o comportamento que você tem quando você tem vergonha ou quando você tem uma raiva dentro de você. Qual o comportamento? Você ignora aquela pessoa, você prejudica aquela pessoa, você deixa de falar com aquela pessoa, você fala mal daquela pessoa. Isso tudo é um comportamento, é uma emoção, tá? Que vem desse sentimento, vem dessa crença. Então, é sobre isso os nossos trabalhos das quartas-feiras. É sobre aprofundar. Então tá, quando você fala, Zac, de sentimentos e comportamentos, né? Como é que eu vou entender que eu crio expectativas, que eu crio direitos, né? Como é que eu vou entender que faço concessões e que eu não sou apenas uma pessoa flexiva? Como é que eu vou entender de que eu sou uma pessoa reativa? A gente vai aprofundar isso. Mas a gente não vai aprofundar isso só na teoria, nós vamos vivenciar isso, tá? Eu vou trazer para vocês ferramentas que vocês vão começar a praticar, porque esse mergulho íntimo, essa conexão íntima, ela precisa existir com experiência. Vocês precisam experienciar. E com certeza, muitos de vocês têm muitas histórias para contar. E a gente vai precisar compartilhar. A gente vai precisar falar sobre nossos sentimentos. Como eu conversei com vocês, o sentimento da vergonha, a ferida da vergonha, esteve sempre presente. Isso me trouxe sensações de inadequação. Quando você se sente inadequado, você não você não se sente merecedor, você muitas vezes não se sente pertencente de estar em tal lugar. Eu lembro que quando eu fui para a Índia na primeira vez, eu fiquei tão maravilhada, mas eu não consegui me enturmar com as pessoas porque eu me sentia burra. Eu não era tão boa quanto aquelas pessoas do Osho lá de Pune. Então eu ficava quietinha no meu lugar. Então eu comia sozinha, eu não fazia perguntas, sabe? Porque eu me sentia inadequada, eu me comparava com as outras pessoas. Aquelas pessoas que sabiam falar inglês fluentemente, que eram bem mais ousadas, sabe? Não sabia eu que aquilo também era uma reação infantil. Né? Aquelas pessoas que andavam com o peito estufado, cheio de verdade, falavam inglês fluente, que era o melhor, que era isso, que era aquilo, me deixava inibida. E aí, anos seguintes, eu fui convidada para fazer uma oficina lá no Osho, e a primeira reação que eu tive foi de negar. Eu disse, tu é louca, como é que eu posso fazer uma oficina aqui? Quem sou eu na fila do pão para fazer uma oficina na Escola Internacional de Mistério do Osho? Não, esse não é o meu lugar. Eu não me sentia pertencente dali, porque eu tinha uma opinião sobre mim. O que é que isso significa para vocês? Qual foi o impacto que vocês acham que teve na minha vida? Eu neguei oportunidades de estar no lugar que eu merecia, mas que quando eu não me sinto pertencente, obviamente eu não me sinto merecedora. Eu não pertenço àquele lugar. Se eu não pertenço àquele lugar, eu não mereço tal coisa. Isso vem de uma simples ferida. Isso vem de você ter pisado no cocô. Isso vem de você ter visto sua mãe com vergonha de você ter pisado na merda. Entendeu? Isso vem dessa sensação das crianças mangando de você. Você não se sente parte dali. São sentimentos que não é para a gente estar aqui analisando. Eu não quero fazer análise com vocês. Eu não quero fazer terapia com vocês. Porque tudo a gente sabe que está no nosso passado. O que eu convido vocês é para investigar quais são os comportamentos que vêm dessas feridas. Porque o que interessa para mim na minha vida hoje é o agora. Quais são os comportamentos que eu tenho hoje que estão prejudicando a abundância na minha vida em todos os sentidos? O que é que eu estou deixando de fazer, que eu poderia estar fazendo se eu não estivesse me comportando como uma reação da minha ferida emocional? Então o que é que aconteceu? Quando eu disse, não, de jeito nenhum, eu não tenho cacife para estar aí como professor. Não tenho cacife para isso. E uma das minhas amigas falou, como não? Nós respiramos com você. Nossa, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. E como foi que eu consegui vencer isso? Mesmo com medo, eu fui. Eu fui aceitando que eu podia errar. Eu fui aceitando
que era só uma experiência e que tudo bem, eu iria respirar a rejeição. Eu iria respirar se alguém dissesse, essa oficina foi uma merda, não consegui respirar com essa mulher direito. Eu estava pronta para isso. Pronta. Eu fui pronta para as pessoas dizerem, inclusive a direção do Osho dizer, não vai ser ela. Foi uma experiência. Eu estava pronta para isso. Mas eu fui. Eu fui esperando ser rejeitada. Para minha surpresa, eu fui muito bem elogiada. E foi a partir daí que eu comecei a entender, se eu aceitar as consequências do que quer que venha, eu dou conta de viver o que quer que venha para mim. Eu comecei a quebrar, eu não fiquei pronta para ir. Eu fui e depois eu fiquei pronta. Percebe? Então, são formas diferentes, a gente precisa trazer para a nossa vida a energia da ação. Na Ayurveda a gente chama isso de movimento Rajas, né? É o movimento, é a ação, é você se mover, apesar de sentir vergonha, apesar de sentir medo, apesar de sentir raiva, ainda assim você vai. E aí quando você vai, você se descobre. Era engraçado, hoje não vem mais, né? Mas antigamente as pessoas vinham para mim, como eu trabalho de dependência emocional, e diziam assim, eu quero me separar, sabe? Que eu entendi que não é minha vida, que a minha relação não é boa. E eu disse, ok, tudo bem, siga em frente. A pessoa disse, não, mas eu quero que você me prepare. Eu gostaria que você me preparasse para essa separação. Eu disse, impossível. Ninguém nunca está pronto para deixar algo que acredita que não vive sem. Ninguém está pronto para abandonar seu vício. Ninguém está pronto para fazer mudança. Você faz e depois você fica pronto. Ninguém está pronto para dizer que um bolo é bom ou ruim sem antes ter provado ele. Percebe? Você pode julgar, você pode interpretar a forma como a pessoa está construindo o bolo. Tá? Você pode criticar, mas você não sabe se ele vai ficar bom ou ruim até que você prove dele. Quando você prova, quando você vive a experiência, você começa a perceber como você tem forças para poder atravessar. Então, é sobre isso o trabalho do Respire-se. É sobre podermos respirar juntos, aprender, entender que a respiração nos ajuda bastante como uma ferramenta técnica de atravessar por situações que são desafiadoras, dentro e fora da gente. Entender que toda crise que está fora da gente é porque ela está dentro da gente. É uma grande ilusão e é um saco muito grande, quando você vê sua vida o tempo todo não acontecendo e você achar que o problema está fora de você, que são as pessoas que têm que mudar, não você. É um saco viver no mesmo lugar, estagnado na mesma situação, porque você quer que a ordem aconteça fora de você. Você não quer que a ordem comece dentro de você, porque você não quer ter trabalho de olhar para você. Você não quer ter o trabalho de entender de que você é responsável pela sua vida. É um saco isso, porque os anos vão passando, e por mais que você veja, não muda, o que que tem? Por que será que o universo quer que eu viva assim? Será que na outra vida eu fiz isso e isso? Será que eu não tenho, na outra vida eu tenho esse karma? É muito mais fácil você falar isso do que você dizer qual é o comportamento meu que gera esse fator externo aqui, essa realidade que eu estou vivendo. O que é que eu não estou fazendo na minha vida? Que eu deveria estar fazendo? E o que é que eu estou fazendo e que não deveria? Sabe? O que é que eu deveria estar fazendo? E que simplesmente eu cruzo os braços e não faço? Porque eu espero o quê? Eu espero essa ordem fora. Eu espero essa solução fora. Mas eu estou no mundo, eu sou o mundo também. E o mundo todo ao meu redor, como dentro de mim, está em colapso. As pessoas também sofrem, elas também sentem medo, elas também sentem insegurança, elas também sentem raiva. Então elas não estão prontas para me mostrar o caminho, elas não estão prontas para me direcionar o caminho. Eu preciso olhar o meu caminho, eu preciso descobrir que a verdade não é um ponto fixo. Enquanto você não entender isso, você não consegue sair da relação. Às vezes nós estamos numa relação de trabalho, de afeto, de família, e nós estamos numa posição onde a gente quer que aquele outro cuide da gente. Ser reconhecido, ser carregado,
Uma das coisas que eu aprendi que ficaram bem dentro da minha cabeça, e até hoje elas estão, é de que tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida é 100% seu. 100%. Se alguém te explora nesse momento, é 100% seu. Se alguém te traiu, é 100% seu. Mas que é uma sacanagem, a pessoa foi e me traiu. Será que ela te traiu? Ou ela simplesmente fez algo que ela queria fazer e você criou uma expectativa? Ou você criou um pensamento mágico? Percebe como é importante isso? Que comportamento externo eu tenho que me impede de ver o que eu estou fazendo com a minha própria vida? Às vezes eu estou com uma pessoa e essa pessoa, poxa, fulano me traiu. Será que te traiu? Será que todo esse tempo essa pessoa não deu sinais e você que não quis ver? Será que essa pessoa não saiu de você ou você não saiu dela por medo? Porque todos nós estamos ali. O que sente dentro de mim, o que sente dentro de mim, o outro também sente. É uma ressonância. Se você não está bem no trabalho, o seu trabalho também não está bem com você. Mas muitas vezes o seu chefe, o seu patrão, o seu amigo não quer dizer isso para você. Aí você também não fala. Porque o outro também tem feridas emocionais. É um jogo. E para sair desse jogo, você precisa saber em que momento, em que peça você está. Então eu vou abrir agora um pouquinho, tá? Para perguntas, quem tiver perguntas. Mas eu já vou logo dizendo, não tem cura sem você se mostrar. Não tem mudança sem você, se você não sair da sua bolha. Entende? Não tem. Não tem como você atravessar algo que você não se arrisque. E esse vai ser sempre um grupo do qual você, em algum momento da sua vida, você vai ter que arriscar, falar, né? Muitos falam, eu tenho um amigo que foi assim, assim, assim. Tudo bem, às vezes eu também tenho. Eu dou muitos exemplos de pessoas da minha família, amigos, situações que eu vivi, porque isso me fortalece, entendeu? Principalmente as minhas próprias fragilidades. Quando eu falo das minhas fragilidades, quando eu falo dos meus medos, isso faz com que eu ouça e lembre, eles são meus. E tudo aquilo que realmente eu tenho controle, eu posso mudar. Você só não pode mudar aquilo que você não controla. O que está fora de você, você não controla. Mas o que está dentro, sim. O que está dentro de você, você consegue controlar. O grande problema da nossa vida é que a gente quer controlar o que está fora. E quando você acha que controla o que está fora, você gera frustração, porque você não controla o que está fora. Você só controla o que está dentro. Então, fica o meu recado para vocês, tá? A minha proposta é que esse grupo aconteça a cada 15 dias, para que durante o processo de um encontro, a 15 dias depois, vocês tenham 15 dias para exercitar as ferramentas que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Para que vocês façam questionamentos profundos, para que vocês utilizem a respiração, as técnicas de respiração que a gente vai praticar aqui, tá? Para que vocês possam realmente trazer equilíbrio e consciência nas suas ações. Quando a gente começa a descobrir o nosso potencial e quando a gente começa a descobrir a nossa fragilidade, a gente amadurece, sabe? E a gente começa a criar ao nosso redor e dentro da gente um ambiente mais seguro, sem ser um pensamento mágico. Sabe? Onde você aprende deixar o outro ir, mas você entende, eu também quero ficar no lugar que eu esteja feliz. Eu não quero ficar no lugar por medo. Então eu não tenho dúvida que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, que vão me ouvir depois, estão em situações que são tóxicas, que são tristes, mas que você tem medo de sair. Porque você talvez não conheça uma vida fora disso. Talvez você não tenha se dado a oportunidade para se ver fora dessa bolha. Ninguém precisa ficar com você por pena. Nem você precisa ficar por pena. Porque todos nós temos meios de superar. Vocês sabiam que a lágrima, por exemplo, eu falei sobre isso com os meus alunos terça-feira. As lágrimas,
elas são uma espécie de analgésico natural do corpo. Quando você está sentindo muita dor, as lágrimas aliviam a sua dor. Olha que coisa maravilhosa isso. Tá? Ela excreta um peptídeo que alivia a sua dor. Não é só as lágrimas que têm esse poder de curar o nosso corpo, de aliviar a nossa dor. Nós temos também outras ferramentas dentro da gente que nos ajudam a atravessar os momentos difíceis. Nós fomos criados para sobreviver. Nós temos um cérebro reptiliano que funciona como instinto, que sabe sobreviver, que foi criado para sobreviver. Só que nós escolhemos reagir. Reação é diferente de ação. Então, quando você age, o ato de agir, a ação, ela vem através da consciência, ela vem por esse cérebro capaz de sobreviver. Mas a reação também vem. Você só precisa se conhecer, saber como fazer para sair dessa bolha emocional que você se encontra. Então, eu vou convidar vocês, né? A gente tem os últimos 15 minutos, eu vou convidar vocês a fazerem uma respiração, tá? Que vai mexer no seu cérebro direito. Porque agora, como estamos de noite, eu não vou fazer uma respiração muito ativa para não impedir que vocês durmam bem, tá? Então, assim, eu não quero que vocês fiquem ativos. Eu quero que vocês relaxem. Então, essa respiração é uma respiração simples, qualquer pessoa pode fazer, não tem contraindicação, mas é uma respiração que te acalma. É uma respiração que eu indico, inclusive, para quem tem dificuldade de dormir. E quem tem dificuldade de dormir está preso no controle. Mesmo que você ache que, não, é porque eu estou com a queda de melatonina, tarará, blá, 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 isso tudo é um blá, blá, blá só, porque quem coordena o nosso corpo é a nossa mente. Então, se você tiver uma mente mais clara, se você tiver uma mente mais treinada, você consegue sim sair de situações que estão amarrando você, que estão adoecendo você. Você não precisa estar em situações difíceis, você não precisa estar em situações dolorosas, você não precisa estar num espaço onde você sofre todo dia. Não importa que tipo de sofrimento. Quem sente muito medo de ficar só, sofre muito. Quem tem medo de abandono, sofre muito. Quem sente muita raiva, que está sempre amargurado, sofre muito. Afeta o fígado, afeta o pâncreas, desenvolve diabetes. Quem está sempre com sentimento de mágoa, de abandono, de rejeição, afeta o coração e o pulmão, afeta a pele. Imagina, às vezes você tem uma mancha na pele, às vezes você sofre de acne ou de furunculose, seja lá o que for, dermatite, e isso é pulmão. Isso é pulmão. Está relacionado com tristeza. Às vezes você tem uma pedra nos rins, às vezes você tem uma infecção renal. Aquilo é excesso de medo, de insegurança. Está tudo interligado. Então a gente precisa olhar, parar de achar que uma doença vem de uma coisa aleatória. A doença ela não vem de fora, a doença ela vem de dentro. Às vezes, de tanto você sentir medo, você tem uma descarga de adrenalina, você tem uma descarga de cortisol, aquilo prejudica o teu coração, prejudica os teus rins. Nós somos uma caixa química, excretamos hormônios, peptídeos, neurotransmissores todos os dias. E quem coordena isso é o hipotálamo. Ele é o gerente do nosso cérebro, é ele que diz, ok, adrenal funciona, tímpano funciona, hipotálamo, entende? Então, assim, é ele que dá os comandos através das interpretações. Então, é muito importante você ter uma mente clara. Então, eu vou ensinar aqui para vocês. É só como é o nosso primeiro encontro hoje, de muitos aqui o primeiro encontro, eu vou passar. Eu vi que tem algumas pessoas que são professores de yoga e praticantes de yoga. Para essas pessoas isso não vai ser uma novidade, tá? Para outras, podem ser não só uma grande novidade, como pode ser uma grande cura. Então, uma explicaçãozinha rápida.
Quando você prende a narina direita e você deixa só a esquerda funcionando, você está trabalhando o cérebro direito, tá? Repetindo. Quando você tampa a narina direita e respira pela esquerda, você está trabalhando o cérebro direito. O que é que vai acontecer? Isso vai deixar você mais relaxado, mais relaxada. Isso vai deixar você mais flexível, mais sensível, tá? Vai acalmar mais você. Como a gente está de noite, vai ser essa respiração que a gente vai fazer juntos, tá? O que é que isso vai te trazer? Vai te trazer calma. Então, nos momentos em que você estiver se sentindo ansioso ou ansiosa, você estiver se sentindo com raiva, estiver se sentindo fora de si, que a emoção tomou conta de você, respira pela narina esquerda, tá? Respira só pela esquerda, devagar e profundamente, tá? Você respirando pela narina esquerda, você vai acalmando o seu corpo pouco a pouco, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um áudio, a gente vai tapar a narina esquerda, desculpa, vai tapar a narina direita e vai respirar com a esquerda, tá? De forma bem confortável. Então, só não fique deitado ou deitada na cama, porque isso comprime o pulmão e você não consegue respirar bem. Então, tenta sentar, fique encostado ou encostada na parede, tá? Feche os olhos. Quando você fechar os olhos, observa como está a tensão muscular da sua face, tá? Se você está trincando os dentes, se você está engelhando a testa, se você está apertando os olhos, significa que você está com muita tensão. Então, tenta suavizar a sua face inicialmente, para que você possa sentir os efeitos da respiração, tá? Então, eu vou colocar um áudio, vou compartilhar esse áudio com vocês, e a única coisa que vocês vão fazer hoje à noite, absolutamente, é só fazer isso aqui. Tapar a narina direita e respirar com a esquerda, descongestionar a tensão facial, tá? Vamos fazer isso por 4 minutos, tá? E vocês vão sentir um grande alívio, vocês vão se sentir mais relaxados, tá? E aí depois eu vou explicando como essa respiração pode ser utilizada em determinadas situações e como fazê-la de várias formas, para que você possa adquirir mais clareza mental, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o áudio com vocês, para que a gente possa respirar juntos. Você vai somente puxando e soltando o ar pelas narinas. Repetindo, você tapa a narina direita, tá? E respira pela narina esquerda. Deixa a sua face relaxada. E vamos lá. Inspira e expira profundamente. Tenta ouvir o som da sua respiração. Pode ser que no início você se sinta impaciente, é normal, porque ele vai mexer com as emoções e principalmente com os condicionamentos. Mas você continua.
Continua respirando só pelas narinas, pela narina esquerda, não para. Mais um pouquinho. Lembre-se de deixar a sua face relaxada. Vai tentando ouvir o som da sua respiração. Mais um pouquinho, continua. Não desiste, só mais um pouquinho. Os últimos segundos, continua. Os últimos segundos, não para. Pode respirar normal, mantenha os olhos fechados. Tenta deixar o corpo imóvel só para você observar o resultado do seu trabalho. Foi bem pouquinho, mas veja como você já se sente. Inspira e expira. Muito bem, tenta abrir os olhos agora. Ficaria bem feliz se alguém me desse um feedback de como é que você ficou, pelo menos, com a respiração. Percebem que acalmou,
conseguem perceber que deu uma desacelerada? Foram apenas 7 minutinhos. A respiração, ela tem um poder químico. Então, cada forma de respirar, ela vai trazendo para você transformações químicas no seu corpo. E a transformação química, ela é muito importante, sabe por quê? Porque nós somos viciados em comportamentos. Nós nos viciamos porque cada comportamento que nós temos excreta um hormônio, uma química específica da qual você fica viciado. Então, muitas vezes, reclamar, se sentir coitadinho ou coitadinha é uma necessidade fisiológica, tá? Então, a gente fica dependente desse comportamento. Então, esse grupo é para isso, para ajudar não só a mim, mas a vocês a numa transformação efetiva, sem pensamentos mágicos. Eu sei que muitos de nós, queríamos sanar algumas dores sem passar por processos, mas isso é um pensamento mágico. Não é real que a gente consegue fazer isso. Entendeu? Não é real. A vida precisa da sua participação. Então, esse grupo vai acontecer a cada 15 dias, como eu falei. E se você quiser assinar o grupo, para as pessoas que são de fora, que só tem a quarta-feira, ele tem uma plataforma online. Cada sessão dessa nossa, ela fica gravada para que você possa assistir depois, se você chegou atrasado, não teve tempo, tá? Você vai assistir depois, fica gravado para você. E nessa mesma plataforma fica todo o material em PDF de exercícios que vocês podem estar fazendo em casa, né, como um questionamento profundo para que possa ajudar você a se ver por outra perspectiva. É um trabalho muito efetivo, é um trabalho muito verdadeiro. É um trabalho que realmente transforma quando você realmente se propõe a fazer as respirações, quando você realmente se propõe a estudar um pouco sobre você, a falar um pouco sobre você. Então, é um trabalho que realmente funciona. Não é um pensamento mágico, não é uma promessa ilusória. É algo que realmente funciona, tá? Mas que precisa de você para que funcione na sua vida, tá? Então, o que acontece? Para vocês que ficarem interessados e quiserem continuar, por mês vocês vão precisar pagar uma taxa simbólica de R$80, tá? Numa contribuição para que a gente possa sempre estar mandando os PDFs, alimentar a plataforma, tá? Para os que não quiserem, não tem nenhum problema, todo mundo tem o seu tempo, tá? Acontece a cada 15 dias, aqueles que quiserem ficar já devem estar em algum grupo de WhatsApp e a Nayara vai organizar isso. Para aqueles que vão ficar, eu vou disponibilizar o primeiro PDF para que vocês possam estudar em casa e para que vocês possam fazer perguntas a partir daí, tá? Se vocês não querem falar sobre um problema pessoal, mas vocês podem tirar dúvidas, tá? E esse material é para isso, para que vocês possam tirar dúvidas e não se sentir expostos, ok? E expostas. E sempre ao final do trabalho, antes da gente fechar o trabalho, a gente respira. Então, sempre vai ser 1h30 de trabalho. Então, não é algo que vocês precisem ficar tão cansados, tá? Uma coisa importante também, amanhã, às 6h30 da manhã, eu vou estar dando a aula de Kriya Kundalini Yoga e vocês estão todos e todas convidados para fazer essa aula experimental, tá? Às vezes a pessoa, eu não quero muito fazer tal coisa, mas eu quero fazer tal coisa. Então, é importante que vocês conheçam as ferramentas para que vocês possam escolher o que vocês querem. São todos convidados para fazerem a aula amanhã, tá? A sala vai estar aberta, eu vou estar publicando o link para quem também não esteve aqui por algum motivo, eu vou estar publicando o link, ok? Eu espero ter contribuído de alguma forma para ajudar vocês a entenderem um pouco de si. Não existe como você tratar uma doença sem você conhecer ela, não é verdade? Como você vai tratar uma gripe ou uma virose se você não souber da medicação adequada, se você não conhecer como funciona aquele remédio, né? Não existe como você conseguir cura se você não conhece os seus comportamentos que alimentam a sua vida nesse momento. Então, fica aí o meu recado e o meu convite com todo o meu carinho, ok?
Espero ter contribuído, e aqueles que puderem contribuir com seu depoimento nos seus grupos, eu vou ficar muito grata. Ok? Zac, posso falar? Por favor, pode sim. Primeiro, queria agradecer muito. De fato, é um presente para mim estar aqui nesse momento. Eu vou continuar. Eu acabei de passar por um processo que está vindo bem encaixadinho. Que acabei de passar, não, assim, aconteceu uma coisa grande. Eu acho que para frente eu me abro mais, mas está vindo muito encaixado. E eu queria te agradecer muito porque tem coisas que a gente ouve a vida inteira, né? A criança emocional, ou, você se faz de vítima. A maneira como você coloca é muito interessante, porque de fato faz a gente ver, pelo menos comigo agora, nesse momento, me fez ver numa outra perspectiva e aceitar. Porque se na verdade você está sempre sendo uma criança, né, nessas reações, também a forma como vem, ou seja, se vem na forma de crítica, que é uma das coisas que a criança tem dificuldade de receber, você também não consegue aceitar que você está sendo vítima. Isso, exatamente, Bárbara. Então, eu acho que você coloca de uma maneira que a gente consegue aceitar que a gente está sendo criança. Isso. É importante, sabe, Bárbara? Você estava numa oficina lá no Rio de Janeiro, não foi? Eu tava. Foi você que me deu mel. É, Muito grata, muito delícia seu eu que mel. agradeço estar aqui. Olha só, Bárbara, quando a gente insiste em ficar em situações que já não nos cabem mais, não tem como a gente ter prosperidade em absolutamente nada na vida. Entende? Um ser humano que vive sendo alimentado pela dor, ele quebra. Entende? Ele quebra, ele não tem força. Porque a gente gasta muita energia para se manter numa história tóxica. O medo de estar só traz dor. Mas estar com alguém ou numa situação onde também me traz dor, eu não só tenho dor, como eu também perco a minha energia. Então, é uma ação, é uma atitude que vai trazer dor, mas também vai trazer alívio. É diferente de estar numa situação onde eu estou mal, mas em alguns momentos eu sinto, eu estou ali, porque o que a gente precisa entender com esse trabalho é que a gente acha que ficar em determinada situação a gente está tendo algum ganho, e não está. É ruim. Eu escutava muito a minha avó dizer assim, ruim com ele, pior sem ele, né? Quando se tratava de casamento. Às vezes, mas isso se aplica em tudo. Tá nesse trabalho, mas pode ser muito pior. Se você sair desse trabalho, pode ser que você não tenha mais nada. Se você mudar de profissão, pode ser que você não dê certo. Entende? A gente tem isso incutido na nossa mente e isso nos escraviza. São esses comportamentos que impedem que a abundância chegue. Às vezes a pessoa não tem um puto no bolso, mas está super feliz. Às vezes a pessoa não tem R$ 1, mas ela está cheia de esperança, cheia de expectativa. Ela está com energia para fazer mudança. Mas às vezes ela está com o bolso cheio de dinheiro, está arrodeada de gente, de pessoas, e está só, está triste, está desmotivada. Eu já fiquei em situações, Bárbara, onde eu era criticada o tempo inteiro. Como eu comentei com vocês, eu não sentia força de mudar, eu não tinha coragem para mudar, porque eu não sentia força em mim. Então isso é muito aprisionante, isso é muito deprimente. Um ser humano que é cheio de potencial, ficar preso numa bolha de medo. Então, esse trabalho, ele é muito importante para mim, porque ele me elucidou o comportamento tóxico que os meus pais tinham. E eu vi de perto tudo isso acontecer. Eu entrei no trabalho de dependência emocional para me curar. Eu entrei porque eu estava repetindo padrões que não eram meus. Então, a gente repete histórias dos nossos pais, porque é tudo que a gente conhece como verdade. Os nossos pais são as peças mais importantes da nossa vida. Então, muitas vezes, quando a gente cresce, a gente repete porque aquele cenário faz todo sentido. A gente já sabe como lidar com o cenário sem dinheiro. A gente já sabe lidar com o cenário de abuso,
verbal, a gente já aprendeu a lidar com a rejeição, a gente normaliza coisas que são comuns. Uma coisa que é comum não necessariamente é normal. É que nem eu falei, você pode gostar de alguém, mas você pode não amar. Você não é obrigado a gostar de quem você ama. Às vezes você ama e não gosta de estar junto. Eu tenho amigos que eu tenho muito amor, eu tenho amigos que eu tenho muito carinho, muito amor, mas eu não quero estar perto. Porque são pessoas que me adoecem. Sabe? São pessoas que não conseguem crescer junto, então não me sinto bem com aquela pessoa, mas eu as amo. Entende? E muitas vezes eu estou junto de pessoas que eu gosto muito, mas eu não amo. Eu não daria minha vida por elas. Mas eu gosto de estar. Eu não compartilho daquele tipo de vida, mas eu gosto de estar. Então, a gente precisa entender a diferença de comum para normal. É comum as pessoas sofrerem, mas não é normal sofrer. Não é necessário tanto sofrimento. Sabe? É comum. Todo ser humano, toda a humanidade sofre, sente dor, sente medo. Mas a nossa natureza não é essa. A gente se retroalimenta do medo, do medo, do medo. E a pior coisa que pode existir para o ser humano se manter numa relação tóxica, seja ela qual for, seja de trabalho, de parente, de filho, de marido, de mulher, de parceiro, de parceira, é se retroalimentar o tempo inteiro com a crença de que é melhor estar aqui do que estar só. É melhor ter isso do que não ter nada. Entende? Não tem coisa pior na vida do que a gente estar dependendo de uma química que a gente mesmo fabrica. Então, muitos de nós que estão em relações que são ruins, a gente está por medo. A gente está por medo de ficar só. Por medo de ficar sem emprego. Por medo de não poder ganhar o dinheiro que a gente ganhava em determinados lugares. Sabe? Então, a gente não pode normalizar coisas que são comuns. O que é comum não necessariamente é normal. Então, quando a gente se vê numa vida onde parece que a gente está andando em círculo, é porque a gente está se autoalimentando. Sabe? Aí é muito fácil qualquer pessoa dizer assim, mude a vibração do seu pensamento. Como é que você vai mudar a vibração do seu pensamento? É impossível. O ambiente que você está, se ele não te contribui, é um pensamento mágico. Não, eu vou pensar positivo. Daqui para frente eu vou pensar positivo. Como você vai pensar positivo se você não acredita em você? Como você vai pensar positivo se você não acredita na vida? Não tem, é impossível, isso é uma mentira. Não pense positivo que tudo vai dar certo. Mas como é que eu vou pensar positivo se eu estou viciada em pensar negativo? Como é que eu vou pensar positivo se eu não acredito na vida, se eu não acredito nas pessoas, se eu não acredito no meu trabalho, se eu não acredito numa política, se eu não acredito em nada? Não é verdade que você vai mudar. Não é verdade. Entende? E os anos vão se passando, e você vai, de fato, cada vez mais acreditando que não pode sair daquilo, que não pode sair daquela situação, que não pode mudar a profissão, que não pode mudar a sua cidade, seu país, sua vida, não pode. Você vai ficando e vai se acostumando, e vai se embotando dentro de uma bolha, que quando alguém quebra, você se desespera porque você não sabe como é viver sem essa bolha. Eu já vivi isso por muitos anos. É muito doloroso. É muito doloroso você olhar e dizer assim, poxa, eu faria melhor. Se você faria melhor, por que você não faz? Ah, por quê? Entende? Porque não é para mim, porque eu não tenho coragem. Quantas vezes eu já vi atuações de trabalhos e dizer assim, meu Deus, eu sei fazer isso, eu faria melhor. E por que eu não estava lá fazendo? Porque eu não me achava pertencente. E se você não se sente pertencente, você não se sente merecedora ou merecedor. E você fica nessa merda dessa bolha a tua vida inteira. E a vida vai acontecendo para outras pessoas que fazem movimentos, mas para você não. E aí você começa a justificar. Ah, poxa, mas é um karma, é porque eu tenho muitos anos, é porque não é fácil assim. É fácil para você que tem isso, isso e isso. Muita gente diz isso para mim. Ah, para você é fácil ir para a Índia e estar lá 2 vezes por ano, né? Porque você já criou uma casa. Para mim é difícil, mas no começo não foi fácil. Tu
Tudo teve um começo. Eu tive que quebrar muitas barreiras. Eu tive que ficar muitas vezes endividada, como muitas vezes ainda fico, mas eu vou e faço o que eu quero e depois eu dou um jeito, porque eu estou sempre me alimentando das coisas que eu amo fazer. Eu não fico presa, eu não fico parada dentro das minhas bolhas mais. Então, eu fico muito feliz, Bárbara, de você estar aqui. Você me lembra muito uma pessoa que se formou comigo ano passado. Ela frequentava esses grupos toda quarta-feira. Ele era presencial aqui em Recife. Ela não faltava, era impressionante. Podia estar no maior temporal. A metade faltava, ela não. Aí um belo dia, eu dei a formação de yoga. Ela é esteticista. Provavelmente ela vai voltar para esse grupo. E aí o que acontece? Ela não tinha o dinheiro suficiente para pagar a mensalidade do curso, mas ela foi lá e falou comigo. Ela disse, eu posso pagar metade da formação por mais parcelas. E assim ela fez. Ela mudou a vida dela completamente. Você não está entendendo, ela é outra pessoa. E ela é outra pessoa porque ela persistiu. Ela é outra pessoa porque ela deixou uma relação tóxica que alimentava-se dela, da energia dela, tá? E hoje ela mudou a vida dela. Mas ela não mudou a vida dela porque eu sou um milagre. Ela mudou a vida Não. dela porque ela criou o milagre dela. Entende? Então, você está aqui. Eu lhe vi lá no grupo no Rio de Janeiro. Você foi com o que você tinha. Entende? Você está aqui agora. Então, eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar. Porque não é mais um pensamento mágico. É uma ação, é uma atitude. Você está querendo. E as pessoas, quando estão querendo algo, aquele algo que já pertence a ela, está lá disponível. Eu costumava chamar sempre nos grupos de prateleira. Tudo que a gente precisa está na prateleira. Só a gente só precisa fazer um esforço e pegar com a mão. Tá? Uhum. Então, assim, muito grata de você estar aqui. Muito Eu que grata de você ter agradeço. falado, né? Eu que Eu agradeço. espero estar ainda, talvez esse ano ainda volte ao Rio de Janeiro com outra imersão, tá? Oba! Mas assim, eu estou muito feliz por você estar decidindo e buscando sua mudança, de verdade, viu? Eu que agradeço. Sorte é a minha. E não é Imagina. milagre. Não, não é. Obrigada pelo compartilhar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok, então se não tem mais ninguém para falar, nem perguntar nada, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, tá? E vou Ah, disponibilizar. eu tenho uma última pergunta. Eu Pois não. amanhã teria muito interesse em fazer a aula, mas eu não me liguei, desse horário e marquei uma outra aula de canoa Tá. havaiana às 7h30 para ver baleia. Tá valendo também. É auspicioso, né? Não É, tem problema. Nayara vai deixar um link gratuito, tá? Para que quem não tá. puder fazer amanhã, fazer depois. Tá Ah, bom? então tá bom. Muito obrigada a E o todos valor dessa vocês. aula de amanhã, você passa amanhã, é isso? A Nayara se comunica com vocês. Ela deixa o Tá, link aberto, tá tá bom? bom. Então, Obrigada. gente, obrigada a você, Bárbara. Gente, boa noite, um bom descanso Boa para noite. todos. Espero ter contribuído muito para a melhora de cada um de vocês. E espero vê-los em breve, na próxima quarta-feira, daqui a 15 dias, tá bom? Muita luz, bom descanso a todos. Beijo. Beijo.